Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa nossa reunião de estudos do Livro dos Médiuns. Hoje nós estamos estudando, dando sequência ao capítulo 3 da primeira parte das noções preliminares do método, falando do método. E o estudo é dos itens 32 a 35. Nós devemos terminar o método hoje, a menos que haja qualquer contratempo, enfim, não contratempo, mas sim se houver alguma necessidade de haver mais esclarecimentos e prolongarmos um pouco, né? Mas hoje devemos terminar o método para entrar em sistemas da próxima reunião. Bom, método é aquilo tudo que Kardec se refere à maneira de se aprender, a maneira de tratar aqueles que a gente gostaria de propagar esse conhecimento, né? E encontramos, inclusive, vários tipos. E estamos no final agora desse capítulo, capítulo 3, onde mostra mais aqueles que estão favoráveis a esse conhecimento, aqueles que realmente buscam entendimento. Bom, o item 32 é bastante interessante, porque ele trata... Bom, vamos ver, depois a gente comenta, né? O estudo prévio da teoria tem ainda a vantagem de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance dessa ciência. Um pouco no capítulo anterior, né, no estudo anterior, a gente estava falando disso, de que é muito importante que a gente oriente, que a gente dê condições de entendimento, não simplesmente vá para uma reunião sem saber nada, porque aí pode ser que as pessoas entendam como sendo algum tipo de mistificação, embuste, farsa, né? Já quando você prepara para isso, né? Então a chance, a oportunidade que a gente dá para aquele que vai ter contato com isso é bem maior da compreensão. E aí eu sublinhei essa parte porque ela é interessante. Olha, aquele que se inicia vendo uma mesa girar ou bater, inclina-se à zombaria, porque dificilmente imaginaria que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Olha que interessante essa colocação dele. Ele coloca de uma forma tão simples, realmente, né? Ver uma mesa girando, tal, pode dar margem até riso, zombaria, porque imagina uma mesa ficar se movimentando, né? Só que Kardec, ele foi além disso e ele buscou o motivo pelo qual a mesa estava girando, a mesa estava se movimentando. Mais do que isso, ela se movimentava de maneira a dar respostas inteligentes. Então ele partiu de uma coisa simples para uma doutrina regeneradora da humanidade. Olha só, naquela época não tinha 7 bilhões de pessoas aqui, mas com o conhecimento que ele adquiriu a partir do ensinamento dos espíritos, ele percebeu que a humanidade era muito maior do que 7 bilhões, porque também tinha os desencarnados. E não chegou, e naquela época dele não tinha 7 bilhões. Eu não sei quanto tinha, 1850, 60, mas tinha bem menos gente que agora, né? Acentuamos sempre que os que creem sem ter visto, porque leram e compreenderam, ao invés de superficiais, são os mais ponderados. Então, aqueles que leem, aqueles que buscam, que compreendem, então eles estão muito mais aptos a compreender, ligando-se mais ao fundo que à forma, ou seja, os motivos, né, o que realmente move aquilo, e não a aparência. O aspecto filosófico é para eles o principal, e os fenômenos propriamente ditos são apenas o acessório. Eu vou ler mais um pouquinho para que a gente possa até entender melhor isso. Chegam mesmo a dizer que se os fenômenos não existissem, nem por isso a filosofia deixaria de ser a única que resolve tantos problemas até hoje insolúveis, a única que oferece ao passado e ao futuro humano
a teoria mais racional. O que ele quer dizer com isso? Os fenômenos propriamente ditos são secundários, ou seja, eles nem precisariam, assim, eles seriam relevantes, podia relevar aquilo, porque o importante era esse aspecto filosófico, a compreensão do passado, do futuro e tudo isso. É muito comum, não é que é muito comum, a gente encontra bastante casas espíritas que não se dão ao trabalho de fazer trabalhos mediúnicos, né? E porque preferem mais estudar como uma filosofia, né? Não tem nenhum erro nisso, né? Não tem nada de mal nisso. Talvez o detalhe tivesse por conta, assim, da não total exploração de todo esse conhecimento. E, assim, ajudar outras pessoas, fazer caridade com espíritos que precisam de atendimento. Então, é nesse ponto que a gente faz essa observação, porque muitas casas realmente não têm trabalhos mediúnicos, não se dão esse trabalho porque preferem só estudar. Outros por outras razões, mas esse do exemplo aí a gente fala isso, né? Então essas pessoas que entendem acham que não precisa do trabalho mediúnico, porque assim, da prática mediúnica, de saber mais sobre espíritos, da manifestação dos espíritos. Porque o que interessa é esse conhecimento filosófico, essa teoria que é racional para eles. E tem gente que é assim mesmo. Preferem, assim, uma doutrina que realmente explica aquelas que nada explicam ou que explicam mal. Então, preferem mais a essas que explicam do que as que nada explica ou mal explica. Quem refletir a respeito compreenderá claramente que se pode fazer uma abstração das manifestações, sem que a doutrina tenha por isso que desaparecer. Então, não se preocupa com a manifestação espírita, não tem problema, a doutrina não desapareceria, porque o importante é esse conhecimento, e esse conhecimento trazer as respostas, aquelas questões mais íntimas, do ponto de vista assim, mais fundamentais, intrínsecas, né, da vida da gente. Então, isso é mais importante. E com isso responde tudo isso. Modifica as pessoas, né? Então, é isso que realmente conta. As manifestações corroboram, né, ou comprovam, a confirmam, mas não constituem um fundamento essencial. Ela não é tudo. Ainda que depois ele vai até comentar mais uma coisa que é importante. Mas vamos lá. O observador sério não as repele. Não repele essa prática, essa manifestação espiritual, mas espera as circunstâncias favoráveis para observá-las. Quando tiver oportunidade, eu vou lá ver. A prova disso é que, antes de ouvirem falar das manifestações, muitas pessoas tiveram a intuição dessa doutrina, que veio apenas corporificar num conjunto as suas ideias. Então, eles como que se prepararam, e no momento que viram aquilo, acharam coerente, acharam explicáveis, tudo aquilo. Bom, Kardec, mais para frente, ele vai dizer sobre as pessoas quererem convencer um incrédulo, levando para uma... Aliás, já até vimos isso aí, né? Levando para uma prática mediúnica. E não consegue convencer. Então, ele abriu mão desse tipo de coisa. No começo, ele achava que, olha, eu vou levar alguém para ver uma prática mediúnica e, com isso, a pessoa vai sair convencida. E não sai. Eu me lembro que, lá na Holanda, a gente tinha umas reuniões e ficava na casa de uma pessoa, né?
E aí, no meio do trabalho mediúnico lá, quer dizer, antes do trabalho, falou, olha, a minha tia veio me visitar, seria possível que ela participasse? Eu falava, não, isso aqui não é prolongamento assim, do circuito turístico, né, de Amsterdã, né? Assim como não seria de Las Vegas, de lugar nenhum, porque não é feito para espetáculo, tem um motivo as reuniões, elas têm um propósito. Então, não é algo de subir no palco, como a gente viu na outra semana, no outro estudo. O Espiritismo não é para isso. Ele é para conhecimento, é para transformação, através desse conhecimento que a doutrina nos oferece, como ferramenta de transformação. Aliás, não seria certo dizer que aos que começam pela teoria faltem as observações práticas. Elas as possuem, pelo contrário, e certamente mais valiosas aos seus olhos que as produzidas nas experiências. São os fatos numerosos de manifestações espontâneas de que trataremos nos capítulos seguintes. Então, a partir da segunda parte, quando a gente terminar, o que é depois o sistema, né, que a gente vai estar estudando, aí nós vamos entrar na parte do fenômeno e as explicações, né? E aí sim nós vamos tratar dessas manifestações. A teoria vem dar-lhes explicação e consideramos esses fatos de grande importância quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode atribuir-lhes qualquer preparação ou conivência. Desculpa, conivência. Bom, vamos lá. Desculpa, estão me avisando que eu fui até o fim do capítulo aí, mas vamos lá, vou voltar, tá bom? Então, eu vou até atrasar um pouquinho, tá? Então, quando ele fala dessas manifestações espontâneas, né? São poucas as pessoas que não as conhecem, ao menos por ouvir dizer, e muitas as que as obtiveram sem prestar-lhes a devida atenção. Ou seja, não é uma coisa assim que ninguém nunca ouviu falar. Alguns já ouviram falar. Então, com isso, alguns aceitam de forma tranquila, ainda que nunca tenham ouvido falar, né? A teoria vem dar-lhes explicação, e consideramos esses fatos de grande importância quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode atribuir-lhes qualquer preparação ou conivência. Então, quando a gente prepara alguém, quando a gente dá a ferramenta do conhecimento, quando ele se dá, quando ele está na presença de uma prática mediúnica, né, ou de uma manifestação espiritual de espíritos, então aí é muito melhor se avaliar, muito melhor para aceitar. Kardec, ele vai falar isso aí mais para frente, ele não teve, ele quando chegou, ele viu aquilo lá, avaliou e depois ele trabalhou muito tempo em cima daquilo, estudando, observando, para que pudesse ter esse material para que as pessoas, quando entrassem depois numa sessão mediúnica, já, uma vez estudado isso, já saberia explicar o que estava acontecendo. Então, quando está acontecendo alguma coisa, a mesa está se mexendo, está se movimentando, está respondendo, uma pessoa está escrevendo em um outro idioma que ela nunca escreveu, né? Ou está falando algo que nem é do conhecimento dela. Então, tudo isso começa a ter já uma explicação. Então, ele já sabe, porque ele se preparou para aquilo. Ele já sabe o que é um movimento, né, da mesa, ele sabe o que é uma psicografia, ele sabe o que é uma psicofonia, né? Se os fenômenos provocados não existissem, nem por isso os espontâneos deixariam de existir. E se o Espiritismo só servisse para lhes dar uma explicação racional, isso já seria bastante. Assim, a maioria dos que leem previamente referem os princípios a esses fatos
que são para eles uma confirmação da teoria. Então, o que ele vai estar vendo ali é a confirmação do que ele já estudou, do que ele já viu, né? Aí, no item 34, seria absurdo supor que aconselhamos a negligenciar os fatos, pois foi pelos fatos que chegamos à teoria. Uau! Isso é novo. Espera aí que... Vamos ficar assim até que mude, tá bom? Vocês vão acreditar no que eu estou falando, porque está tudo certo. Uhum. Desculpa, é que também projeta aqui numa tela grande e ficou tudo, está aparecendo ou coreano ou chinês, um dos dois, mas... Bom, então, Kardec, ele fala assim, não vamos negligenciar os fatos, né? Não vamos negligenciar a prática, né? Porque ele chegou, né, à teoria através dos fatos. Então, ele observou aquilo que estava acontecendo e passou a estudar, passou a buscar as explicações. É verdade que isso nos custou um trabalho assíduo de muitos anos e milhares de observações. É aqui que eu falei que mais tarde a gente falaria sobre isso aí. Então, é a ciência da observação. Então, ele ficou notando aquilo e anotando, e foi observando, e foi vendo um padrão que estava acontecendo ali. Então, isso foi ao longo de muito tempo, de muitos anos. Não foi uma coisa simplesmente que aconteceu e ele passou a ter esse conhecimento assim imediato, né? Mas desde que os fatos nos serviram e servem diariamente, então até hoje nós podemos nos utilizar disso. Seríamos incoerentes se lhe contestássemos a importância, sobretudo agora que fazemos um livro para ensinar como conhecê-los. Ele está falando do livro dos médiuns. Então, agora, é muito importante isso. Então, toda essa observação, tudo isso, está sendo material para que ele faça esse livro, esse manual de conhecimento sobre a mediunidade. Sustentamos apenas que, sem o raciocínio, eles não bastam para levar à convicção. Então, primeiro, vamos peraí, o que está acontecendo? O que é isso? Ah, então é isso, a teoria é essa. Ah, tá bom. Agora eu estou vendo uma sessão prática. Ah, então aquilo que está acontecendo se explica dessa maneira. Então é o raciocínio trazendo o entendimento e a convicção. Que uma explicação prévia, afastando as prevenções e mostrando que eles não são absurdos, predispõe a aceitá-los. Então, se por de repente uma pessoa que nunca viu na vida uma prática medíocre, chega lá e vê aquilo acontecendo, qualquer que seja a manifestação, nossa, isso é um teatro, isso aí é alguma coisa aí, uma mistificação, é uma falsidade, né? Agora, se ele já tem uma explicação antecipada e depois leva ele para um trabalho mediúnico, então, aquilo que eu li, aquilo que eu ouvi, aquilo que me foi comentado, ensinado, então é isso que está acontecendo. Então, dá uma predisposição para que seja aceito, né? Isso é tão certo que de 10 pessoas estranhas ao assunto que assistam a uma sessão de experimentação das mais satisfatórias para os adeptos, 9 sairão sem convencer-se, e algumas delas ainda mais incrédulas do que antes, do que quando entraram, né? Porque as experiências não corresponderam ao que esperavam. Então, o que ele quer dizer com isso? Que ele perdeu toda a motivação de levar as pessoas para uma prática mediúnica para que pudesse convencer elas de que aquilo era algo real e algo normal.
algo totalmente aceitável. Então, das 10 pessoas, 9 já saía pior do que quando entrou, né? E com razão, porque se não tem preparo nenhum, não sabe do que está acontecendo lá, não tem como realmente aceitar, né? Ou acreditar. Tudo bem até agora? Exceto que não consegue ler ainda, mas... Não está suja a tela, né? Acho que não. Acontecerá o contrário com as pessoas, com as que puderem informar-se dos fatos por um conhecimento teórico antecipado. Kardec, em algum momento, ele até é repetitivo, mas volta a falar, ele era um pedagogo, ele ensinava, e ensinava crianças, né? Então, ele queria que entendesse, então ele falava de um jeito, de outro, tal, e de alguma maneira repetia. Então, por isso que ele eu falo, mas parece que ele já falou isso antes. Ah, falou mesmo, mas ele quer que a gente entenda, né? Para estas, esse conhecimento servirá de controle e nada as surpreenderá, nem mesmo o insucesso, pois saberão em que condições os fatos se produzem e que não se lhes deve pedir o que eles não podem dar. O que ele quer dizer com isso? A pessoa não só aceita o que está acontecendo, como até aceita a possibilidade de não acontecer nada. Não acontecer aquilo que ele estava esperando. Por quê? Porque sabendo que são espíritos como nós que estão sujeitos a até mesmo a vontade deles, né? Então, não acontece nada. Isso. A manifestação, como a velhinha lembrou, é do plano espiritual para cá. A compensação prévia dos fatos torna-as capazes de perceber todas as dificuldades, mas também de captar uma infinidade de pormenores, de nuances, quase sempre muito sutis, que serão para elas elementos de convicção que escapam ao observador ignorante. Então, aquele que chegou pela primeira vez, não vê acontecer nada, ou vê só, não consegue ver aqueles sinais pequenos, que outros que já estão mais preparados podem, né, que têm essa compreensão prévia, podem melhor aceitar. Sim, alguém ia falar alguma coisa? Que eu escutei um som? Você falou, você não leu a palavra compreensão, você falou outra palavra. A compreensão prévia dos fatos torna-as capazes de perceber todas as dificuldades. Eu tenho aqui não sei se é um anjo da guarda, um obsessor, né, que está sempre me lembrando, mas é bom por bom resultado aqui, né? São esses os motivos que nos levam a só admitir em nossas sessões experimentais pessoas suficientemente preparadas para compreender o que se passa, pois sabemos que as outras perderiam seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Lembrando que nós estamos tratando aqui, Kardec está nos ensinando, está nos instruindo sobre a mediunidade. Então, de novo, não é um espetáculo. Não vamos trazer gente aí só para gente que nunca ouviu falar, vamos pegar laço aí e trazer numa prática mediúnica. Como antigamente, os mais antigos que tiverem aí, não sei se tem gente assim que tem essa experiência, mas antigamente no Brasil, a pessoa chegava lá, estava na assistência, falava, você aí, vem para a mesa. Chamava, nem sabia quem era a pessoa chegou pela primeira vez e vai lá para a mesa, chamada mesa mediúnica, né? Aí sentava lá e participava de uma sessão mediúnica sem saber de nada, absolutamente nada. Graças a Deus, isso mudou em muito. Ainda deve ter muita gente que trabalha assim, mas mudou em muito isso, porque o estudo, a compreensão é importante, essa compreensão prévia. Então, antes de partir para uma reunião mediúnica, é importante que o candidato a médium, o participante de uma sessão mediúnica, saiba um pouco, ou o máximo possível, a respeito da mediunidade, desse trabalho mediúnico. Da ciência espírita. É a ciência espírita. Bom,
Agora nós vamos falar, né, o item 35, que é o último, onde Kardec fala, ele sugere que aqueles que querem conhecer sobre isso, aqueles que querem ter esse conhecimento preliminar antes de partir para a prática mediúnica, então o que ele sugere? Para aqueles que desejam ou que desejarem adquirir esses conhecimentos preliminares através das nossas obras, aconselhamos a seguinte ordem. Então, ele dá uma ordem de estudo, né? O livro, um dos primeiros livros que ele fez, ou, na verdade, um resumo que ele fez, o que é o Espiritismo. É um livrinho muito pequeno, muito fino, como ele chama assim. Essa brochura de apenas 100 páginas representa uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, uma visão geral, mas que permite abranger o conjunto num quadro restrito. Então, é assim, é um resumo, é algo assim que, já vamos dar uma pincelada aí, conhecer um pouco a respeito. Quem tiver a oportunidade de ver, é interessante. Tanto que o tradutor aqui, ele fala, né, que na época, 100 anos do lançamento, agora faz 160, né? Desse livro, ele é oportuno e até mesmo de leitura obrigatória para principiantes. E podemos acrescentar que até mesmo que mesmo os adeptos mais experimentados deviam relê-lo de vez em quando. É um lembrete, é um revisitar do conhecimento. Aliás, quando se trata de doutrina espírita, é sempre importante estar de novo lendo aí, pesquisando, conhecendo, estudando, porque a gente tem uma compreensão melhor com o passar do tempo. As experiências vão mostrando coisas diferentes para a gente. O conhecimento nosso se amplia e a gente tem uma compreensão melhor do que está lendo. Em poucas palavras, se percebe o seu objetivo e se pode julgar o seu alcance. Além disso, apresenta as principais perguntas ou objeções que as pessoas novatas costumam fazer. Essa primeira leitura, que exige pouco tempo, é uma introdução que facilita o estudo mais profundo. Então, é um primeiro passo. Então, o que é o Espiritismo? É esse livrinho, né, que a gente pode encontrar, inclusive, no Kardec-Píria, né? Aquele conjunto de obras que a gente encontra na internet sem custo nenhum, tudo em PDF, está tudo ali, em 3 idiomas, né? Português, quatro. Português, francês, que é original, né? De onde foi tirado, o inglês e o espanhol. Então, dá para se divertir quem gosta, né? De até comparar, fazer um estudo comparativo. Aí depois, o item segundo, não é o 32º, não foi cortado aí o 3. O Livro dos Espíritos. Ali contém a doutrina completa ditada pelos Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. Olha que interessante, é sempre isso. No final das contas, é consequência moral, é a mudança da humanidade, aquela consequência para a humanidade, né? Aquela transformação que ele fala, que um mexer, um mover de mesas levou a essa conclusão, né? Então, essa filosofia, né, calcada na experimentação, na observação, que é a ciência, tem as suas consequências morais. É o destino do homem desvelado, aquele homem límpido, claro, aquele homem sem nenhuma mácula de preconceitos, de conhecimentos tortos aí, né? Então, é esse homem desvelado. A iniciação ao conhecimento da natureza dos espíritos e os mistérios da vida além-túmulo. Então, deixa de ser aquela quase que, como é que diz assim, quando é superstição, né? Aquelas crendices de além-túmulo, né? Então, a coisa passa a ser uma coisa tão racional, tão bem explicada. Lendo o Livro dos Espíritos, compreende-se que o Espiritismo tem um objetivo sério
E não é um passatempo frívolo. Não é algo que a gente, não tenho o que fazer agora, vou lá consultar, vou ler e tal. Não, é algo muito sério, algo que nos esclarece e muito. Aí tem o livro dos médiuns, que é a continuidade do livro dos espíritos, né? Que é destinado a orientar na prática das manifestações, proporcionando conhecimento dos meios mais apropriados de nos comunicarmos com os espíritos. É um guia para os médiuns e para os evocadores e o complemento do livro dos espíritos. Então, aqueles que querem entrar nesse mundo da mediunidade, seja como evocador, como médium, né, ele tem obrigatoriamente que ler o livro dos espíritos, dos médiuns, estudar o livro dos médiuns, porque ali tem um material que não tem em nenhum outro lugar. Então, ali está condensado tudo no que diz respeito. E eu me lembro uma vez comentando, acho que foi até numa última reunião, mas tem tudo lá, toda essa explicação, porque tem mediunidade que não tem lá, mas ela, de alguma maneira, ela acaba explicando o que é aquela mediunidade, que não foi tratada exatamente daquele jeito, mas ela se classifica dentro de um grupo de manifestações. Então, usando o bom senso, usando o raciocínio, a gente pode associar com alguma coisa que já existe. Então, Kardec deixou a coisa o mais completo possível para nós. Realmente é um livro que nos traz muito conhecimento no que diz respeito à prática mediúnica. E tira toda a mistificação. A coisa fica tão lógica, tão coerente, que a gente fala, nossa, como que pode ser tão límpido assim, né? E, finalmente, a Revista Espírita, que também todas essas obras estão lá no Kardecpédia. A gente vai lá e encontra tudo isso, todas as revistas espíritas, de todos os anos que ela foi publicada. Kardec, ele cuidava tão bem disso, porque era uma ferramenta de trabalho dele. Através da Revista Espírita, chegavam comunicações, cartas e pessoas que tinham experiências, e ele discutia com essas pessoas, ele respondia pessoalmente cada uma. Ele respondia todas as cartas. E com isso ele aprendia muito. E ele discutia isso tudo e aprendia, se necessário ou possível, ele ia até o local para conhecer o que estava acontecendo. Então, a Revista Espírita tem muito conhecimento, tem muitos exemplos ali. Então, é um complemento do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, de tudo, né? Então, a Revista Espírita é o que lastreou as obras básicas. Então, Revista Espírita, uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam a exposição das duas obras precedentes. Naquele momento, ele só tinha essas duas obras, além do que é o Espiritismo, né? Mas as obras realmente do alicerce básicas, né? Eram o Livro dos Médiuns o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então, ele está no Livro dos Médiuns. Então, ele está falando das duas obras precedentes, né? Que é o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E que representa, de alguma maneira, a sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo em que a daquelas obras, mas será mais proveitosa e mais compreensível, sobretudo após a de O Livro dos Espíritos. Então, se a gente quiser entender bem o Livro dos Médiuns, vai ser muito de bom proveito, vai ser muito útil, de muito melhor compreensão, se estudar ou se ler o Livro dos Espíritos. Porque em vários momentos aqui ele fala que o Livro dos Médiuns é a continuação do Livro dos Espíritos. Aí ele faz um comentário, né? Bastante humilde, por sinal, que a gente vai ver aqui. Isso no que nos concerne, né? Esses 4 itens aí, nessas essa sequência de leitura.
Mas os que desejam conhecer completamente uma ciência devem ler necessariamente tudo o que foi escrito a respeito, ou pelo menos o principal, não se limitando a um único autor. Dá a impressão aí que ele está meio que profetizando, né? Um André Luiz que vem depois, um Emmanuel que vem depois, o Leon Denis que vem depois dessas obras todas. Então, ele está já como que preconizando, né, que vai ter mais coisa por aí pela frente. Mas até esse momento ele fala, leiam mais, procurem observar, procurem compreender, procurem aprender, né, com tudo que está aí a respeito disso. Deve conhecer mais e mais, deve se aprofundar. Devemos ler, mesmo ler, os prós e os contras, as críticas e as apologias, iniciarem-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar pela comparação. Então, Kardec era mestre nisso. Pensem, raciocinem, passa tudo pela lógica, pela razão, não aceite a coisa pronta. Então ele nunca falou, aqui está a verdade e vocês não vê mais nada, sabe? Então a gente vê muita gente que se fixa em uma única obra, em um único livro. Por exemplo, algumas religiões, alguns religiosos, não, eu só leio a Bíblia. Eu me lembro de uma pessoa ter conversado comigo e falou, olha, para mim, livro somente a Bíblia, o restante é papel e tinta. Então, é raciocínio dele, é forma de ver dele, isso é problema dele. Eu acho que os livros são muito mais que papel e tinta. Tem ali algo que vem nos instruir, nos levar ao raciocínio, né? Nesse particular, não indicamos nem criticamos nenhuma obra, pois não queremos influir em nada na opinião que se possa formar. Levando nossa pedra ao edifício, tomamos apenas o nosso lugar. Olha só, aqui é a minha contribuição. Esse é o edifício, mas está aqui, o meu tijolinho está aqui, né? Não nos cabe ser ao mesmo tempo juiz e parte, e não temos a pretensão ridícula de ser o único a dispensar a luz. Ah, eu sou dono da verdade. Não. Vão buscar em outros lugares, outras fontes, a verdade. E vão comparar. Façam isso. Cabe ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Olha que coisa, ele está sempre levando a gente ao raciocínio, à discussão, à compreensão. Não é uma coisa, é o tempo todo. Essa era a técnica, inclusive, de Pestalozzi, provocar naquelas crianças, né, nos alunos, o raciocínio. E não somente está aqui, decorem, está aqui, ó, pega pronto aqui, vai decorando. Não. Então, ele queria realmente a compreensão, né, de tudo isso. Bom, na próxima reunião nossa, nós já vamos entrar nos sistemas, que é o capítulo 6. Nós vamos levar aí de umas 4 a 5 semanas, porque o tempo reduziu e ainda tem bastante material. E quando nós vamos falar desses sistemas, vamos ver as pessoas que vão explicar o que são as manifestações, segundo a visão delas. E depois, terminando isso, nós vamos para a segunda parte, que aí sim nós vamos estar tratando das manifestações espíritas, que é o capítulo 1. Então, a primeira parte vai terminar daqui a algumas semanas, nós vamos entrar no último capítulo, que é sistemas. E agora estamos à disposição para qualquer tipo de comentário, pergunta, enfim, crítica. Dá para perceber o que Kardec quis trazer para a gente, né, nessa parte do que a gente estudou? Quanto ele se preocupa que a gente não tem que fazer espetáculo ou não querer mostrar
a doutrina espírita pelo lado do fenômeno, quando a gente tem a oportunidade de mostrar para alguém? Vamos lá. Então, eu acho interessante isso, porque quando a gente, por exemplo, no caso de a gente ensinar um experimento para um aluno, a gente nunca coloca ele direto no laboratório, né? A gente tem 2, 3 aulas para preparar ele, para ele aprender o que ele vai ver no laboratório, para ele entender qual vai ser o fenômeno químico que vai ocorrer. Então, fica bem claro que o que o Kardec está ensinando, de certa forma, é como ensinar cientificamente alguma coisa, né? Porque eu até anotei naquela parte que você estava lendo, né, que eles falou assim que as pessoas geralmente vão nas reuniões mediúnicas e se decepcionam, porque elas estão esperando uma manifestação dramática, algo místico, algo surpreendente, e quando eles veem é um médium falando. E não está acontecendo nada de surpreendente. E está acontecendo uma coisa surpreendente, mas não da forma espetaculosa que elas estavam esperando. E elas não conseguem enxergar isso, porque o que o espírito está falando ali é extremamente importante, né? Seja é um espírito em sofrimento, ou um obsessor, o que seja, ou até mesmo o que o doutrinador está falando é importante, né? Ou dialogador, né? É todo o processo, né, que é o que está acontecendo ali. Você sabe que, mesmo entre a gente, Ana Paula, nós temos essa confusão, mesmo que a gente tenha já algum conhecimento. Quer ver um exemplo? Às vezes, alguém sente vontade de fazer uma prece. Alguém gostaria de fazer a prece? Ah, eu gostaria. E a pessoa faz uma prece inspirada, porque tem alguém soprando, entre aspas, para ele, inspirando esse fazedor de prece daquele momento, e aí chega ao final, nossa, que prece linda que você fez. Mas peraí, eu só fui ali o médium falando, né? Não fui eu o caso, mas o médium falando, não, eu tive inspiração, não era eu. E tem espírito que fala diretamente. E no meio do grupo, nem todos percebem que é o espírito que está falando, né? Então, realmente é muito delicado isso. Se isso acontece com a gente, que a gente acaba elogiando uma prece que não é do médium, né? Imagina um cara que nunca viu falar. Realmente, ele está se utilizando dos 5 sentidos e do raciocínio baseado no que ele conhece. Vê uma pessoa falando, né? Não importa se não é ele que está falando, mas ele está vendo aquela pessoa falar, então é ela que está falando. O que tem de diferente nisso? Não tem nada. Você tem toda a razão. E essa sua colocação do experimento, primeiro nós vamos misturar essas coisas, nós vamos fazer isso, vamos aquecer, enfim, tem que fazer todo um processo, né? Ah, então você preparou ele. Aí, quando ele vai na prática ali, ele sabe o que está acontecendo. Se não, né? Se não tem isso, se o aluno não sabe disso, vai ficar boiando ali, né? Teve uma coisa que você falou agora que eu estava discutindo à tarde com outras pessoas do centro que eu frequento aqui, e a gente estava falando exatamente de como lidar com esse sexto sentido que a gente tem, que é uma coletânea, né, dos nossos sentidos perispirituais, né, porque a gente não tem muito controle sobre eles, porque a gente está encarnado. E a única forma que a conclusão que a gente chegou era que era através do estudo. E não tem outra forma, a não ser estudar, para a gente conseguir entender o que é o espírito encarnado dentro do corpo. E se a gente não estuda e vai para uma sessão mediúnica, automaticamente a gente fica só através dos nossos 5 sentidos ali dentro, que foi o que você comentou agora. E daí fica óbvio que você fica esperando uma coisa espetaculosa, porque quando a gente vai no cinema, o que é o cinema se não um espetáculo que faz com que os nossos 5 sentidos fiquem a toda, né? Todos ligados ao mesmo tempo, né? O som, a visão, o escuro, tudo isso faz os seus 5 sentidos ficarem ao limite. Aí a pessoa vai numa reunião mediúnica e daí você abaixa a luz porque só para concentrar melhor, ela já está esperando o que acontece dentro do cinema. E daí é uma decepção total, né? Eu já vi isso acontecendo, né? Então a pessoa sai de lá desapontada, fala, mas isso é espiritismo? Eu falei, mas o que você tá assim, né? O que você estava esperando? Mas é exatamente isso, é a falta do estudo, né? A falta de compreensão.
E só para terminar, eu acho que a última frase do Kardec, nesse capítulo, vem de encontro com o que foi discutido na segunda-feira no Livro dos Espíritos, né? A importância do senso crítico, de estudar, levantando as questões, perguntando, analisando, independente do autor que a gente está estudando, porque é só assim que a gente se apropria do conhecimento, né? Eu acho como que as coisas vão se encaixando, né? Eu acho engraçado isso, né? Realmente, o espiritismo, ele é interessante nesse sentido, que além de se encaixar, outro dia até usei aquele negócio, você vai puxando uma salsicha e está tudo colado uma na outra. Não vou falar, não era o melhor, talvez um colar de contas fosse mais, né, politicamente correto, né? Mas é isso, então você vai puxando, aí vai estar tudo, né, conectado, porque tem uma lógica por trás disso. E ele vai mais além. Fala, vamos para o mundo, pega a informação de onde for, né, para enriquecer mais ainda. A Kátia fez uma colocação, eu não sei dizer em que momento agora, se ela puder falar, Kátia, do que você escreveu, da pessoa sem estudo, que você se lembra, né, de alguma coisa que aconteceu. Você poderia comentar? Oi. Então, era só isso mesmo, era sobre a questão das pessoas irem, né, para o trabalho, ir ao centro do Brasil, né, e chegar lá e participar de atividades mediúnicas sem nenhum estudo, até porque naquela época não tinha. Isso eu estou falando de 30 anos atrás. Exato. Né? Você chega lá e faz uma prece e pronto, vamos começar. Era isso, entendeu? Era assim, não. Naquela época, o médium sofria muito mais que hoje. Hoje, através do conhecimento, assim, queima etapas. A coisa assim é muito mais, como é que eu posso dizer assim, mais lógica, mais, eu diria assim, até mais humana, né? Porque tem sentimento envolvido. Eu tenho uma preocupação muito grande com os médiums, né? De procurar dar toda a atenção para ele, para que ele se desenvolva de forma natural e assim e tranquila, porque os espíritos têm muito cuidado com isso também. A coisa começa muito devagarinho, branda, né? E depois vai aumentando a dificuldade através da experiência. Só que essa dificuldade ela é aumentada quando já tem um passo dado atrás, né? Então vai melhorando. Então, hoje está muito mais assim, como é que eu diria, mais racional. Já foi realmente nessa, pegar laço médium, né? Não precisa de médium, vamos lá. E outra, a coisa era tão assim competitiva que era um tal de roubar médium de centro, de outro centro, né? Então, uma coisa assim, parecia time de futebol. Vamos pegar o melhor jogador, trazer para cá, mas que coisa, né? Né? Mas Doideira, né? Doideira. coisa do passado. E o que você falou eu acho muito interessante, porque quando a gente estava ainda se reunindo, né, lá fisicamente, né, para as reuniões mediúnicas, eu percebia que durante a semana havia outros momentos onde a mediunidade se apresentava com mais frequência. Depois a gente teve que parar, não é, com a pandemia, essa coisa toda, e a gente se voltou mais ao estudo e eu percebo que aqueles episódios não acontecem mais com tanta frequência como aconteciam quando a gente estava praticando. Você vê como os espíritos respeitam a gente, né? Uhum. Então, porque não adianta fazer, sabe, prática mediúnica sozinho, no supermercado, numa loja, tudo. Não, os espíritos têm que estar num lugar preparado para aquilo, né? Um lugar onde tem as condições. Aí sim, nós estamos trabalhando numa mediunidade, seguindo o manualzinho aqui de Kardec, sabe? Então, isso é... Quem ainda não viu uma sessão mediúnica do grupo que está aqui, né? E até da gravação, quando alguém vê depois, se preparar e tiver a oportunidade de ver, vai ver a beleza, a riqueza da coisa. Vai ver algo assim
surpreendente. E vai saber, inclusive, como agir. Porque trazer toda a curiosidade para dentro de quando for convidado para ir para uma reunião mediúnica, só curiosidade, não, vai contribuir também, vai vibrar positivamente, vai contribuir com a harmonia do ambiente. Porque tudo envolve isso, né? Mas é o aprendizado. Então, a pessoa que está aprendendo, ela tem as condições, né, de poder ajudar. Bom, nós temos 3 minutos aí. Antes de fazer a prece final, se ninguém tiver mais nenhuma... então ainda tem, se for bem rapidinho, dá para fazer alguma colocação aí, se alguém quiser. Pode falar. Bem rapidinho. Assim, eu sempre penso que a reunião mediúnica, seja para espírito obsessor ou para espírito sofredor, é uma comunicação entre 2 espíritos, só que, porventura, alguns estão encarnados e outros estão desencarnados. Então, imagina que você tem um amigo que está passando por uma dificuldade imensa e você quer consolar ele, você vai levar ele no meio do público para fazer isso? Não, né? Você tem que respeitar esse espírito, você tem que respeitar esse seu amigo, né? Esse irmão, né? Porque, na verdade, a gente tem que considerar como irmão. Então, pensar na reunião mediúnica exatamente como uma ajuda que você está prestando a um irmão que está pedindo um socorro, né? Então, você não precisa fazer dela um espetáculo. Acho que a gente tem que começar a pensar dessa forma também, né? Não, mas é isso mesmo. E, inclusive, os componentes do grupo, eles adquirem essa discrição, sabe? Esse respeito. Então, dentro de um conjunto onde está havendo uma reunião mediúnica, ali não tem nada de curiosidade, ali não tem nada, tem todo um respeito e ouve a situação, o drama daquele espírito, seja qual for ele o drama, e vê aquilo com bons olhos, com olhos assim de querer ajudar. E aprendizado, né? E aprende, ainda de quebra a gente aprende. Nossa, eu vejo aí, eu estou vendo o Caio, né? Que por distanciamento, todo esse tipo de coisa, não está já há algum tempo. Ele sabe bem o que é isso, essa vocação de fazer o bem entre os componentes. É um respeito muito grande. Você lembrou bem, Ana Paula, né? Não é para expor, não é aquilo. Eu até comentei com vocês, né, numa outra reunião de estudos, que eu cheguei a frequentar uma casa e eu fazia questão de não estar naquele dia no trabalho, né? Era reunião pública, reunião mediúnica pública. Você imagina aquele seu amigo, como você está falando, né, Ana Paula, traz para poder prestar uma ajuda, alguma coisa, no meio de todo mundo, vai contar o problema seu no meio de todo mundo, como um espetáculo, assim. É triste, mas as coisas mudam, a gente vai evoluindo, vai aprendendo, né? Muito bem. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Agora ninguém vai falar, olha que prece linda que você fez, né? Vai saber que pode estar sendo inspirada, né? Tá muito bem. Você leva lá mesmo. Senta aqui. Bom, vem cá. Vamos fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e também aos nossos mentores, os amigos espirituais que nos cercam diariamente. Ó querido Jesus, abençoe a todos os teus trabalhadores dessa tua seara bendita de amor, todas as mãos que se propõem a trabalhar, muitas vezes em terras secas, arenosas, pedregosas, terrenos difíceis, inférteis,
E esses trabalhadores encontram tantas adversidades. Lutam, Senhor Jesus, diariamente, para que a semente do Teu Evangelho seja germinada. Porque se o lavrador é vigilante, se trabalha com cuidado, carinho e atenção, fornecerá a esses terrenos as condições necessárias. Por isso, meus amigos, cada qual deve se esforçar no terreno do bem, no terreno da vida, independente das turbulências do solo que irão enfrentar, de jamais desanimar, porque todos recebemos os recursos. A vida é repleta de oportunidades para que possamos, com a mão no trabalho, fazer essas sementes germinar. Jesus espera de cada um de seus trabalhadores, os obreiros, os da última hora, que mantenham sempre a boa vontade em trabalhar. A mediunidade, em especial, é um chamado para servir e doar, para amar, aceitar, acolher e compreender, que é trabalhando que poderemos moldar o nosso espírito, a nossa vida, para melhor trabalhar. E assim vamos pouco a pouco, meus amigos, alcançando a nossa evolução. Que essas sementes que plantamos em qualquer terreno, não nos esqueçamos que esses terrenos nos foram dados. Em qualquer lugar que estamos, teremos a condição de germiná-los. Jesus segue conosco, assim como todos os amigos, encorajando os trabalhadores do Cristo a continuarem a espalhar a luz do Evangelho. E que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Obrigada, linda mensagem. Tchau. Carolzinha. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Carol, você mandou mensagem hoje no WhatsApp?